Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha? Boa noite, meu povo! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, não à minha casa, ao nosso futuro, presente estúdio. Renanzito tá do meu lado. Estou agora me sentindo de volta às raízes. Espero que você esteja bem, animado para a nossa última aula do cronograma. É a nossa... Gente, passou assim de... Eu acho que esse ano passou muito rápido. Esse ano voou. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente começando lá em fevereiro, a gente se apresentando, a gente iniciando mais um ano, iniciando um cronograma de 32 aulas e a gente batendo, meu Deus, são 32 semanas. Pois é, chegamos ao fim. E chegamos ao fim, né, com a aula maravilhosa de Química Ambiental, um assunto que cai mesmo, que aparece, que está presente à beça na prova do Enem, tá? Mas antes disso, eu quero te perguntar o seguinte, na verdade, fazer duas perguntas. A primeira delas, você já viu que saiu o local de prova do Enem? Pois é, saiu hoje à tarde. Eu já vi onde eu vou fazer a minha prova. Caí do ladinho de casa. Você aí dá uma olhada, já imprime o seu cartão de confirmação, já começa aí a organizar a sua vida, a pensar, a escrever um papelzinho o seu cronograma do seu final de semana do Enem, do que você vai levar, que horas você vai sair de casa. Já procura aí no Google Maps, no Waze, a distância, como você faz para chegar, se você vai de transporte público, quantos transportes públicos, quais. Então dá uma olhada nisso. E eu quero saber se você já se inscreveu para a nossa reta final, que começa agora na segunda-feira, começa a nossa reta final. A gente vai ter um monte de coisa legal. E a gente inicia essa reta final com o raio-x, que são aqueles temas que mais caem no Enem. São os temas que a gente escolheu. A gente vai te mostrar que temas são esses. A gente vai te mostrar quais os mais abrangentes e por que a gente escolheu aqueles trabalhados, né, na nossa aula, te mostrando, te relembrando o conteúdo, fazendo exercício, te mostrando prova antiga. Então, não deixa de se inscrever na nossa reta final. Aqui na descrição do vídeo tá
o linkzinho para você se inscrever e receber aí notificações, para você não perder nenhum passo nessa reta final, tá bom? Então tem 2 tarefas. A primeira é você se inscrever para a reta final, que caso você ainda não tenha se inscrito, e você olhar aí, não agora, porque a gente vai começar a nossa aulinha de química, você olhar o seu local de prova e organizar a sua vida em relação à distância, como você vai, que horas você tem que sair de casa e todas essas coisas. Eu tô olhando aqui, o Perri tá falando que vai fazer do lado de casa. A Bruna falou que vai sair 12h20 por garantia. 12h20 é arriscada, hein? Não vai virar meme na internet, hein? Pelo amor de Deus, tá bom? E aí, vamos iniciar. Eu adorei essa luz, Jana. Eu queria tirar várias fotos. Gente, tira um print aí dessas aulas aí, dessas minhas fotos aí, tá? E me manda depois, que eu tô adorando, tá? Essa luz, Jana. Eu vou levar lá pra minha casa, tá? Bom, vamos iniciar. Todo mundo adora química ambiental. Todo mundo adora química ambiental, porque química ambiental, ela conversa muito, né, com a biologia, ela conversa muito com a geografia e ela conversa principalmente com diversos temas que a gente bateu um papo, que a gente abordou ao longo dessas nossas 31 aulas até aqui. Então, na verdade, a química ambiental é um fechamento de todo aquele conteúdo de química, trazendo pontos desses conteúdos para dentro do meio ambiente. E aí, dentro desse meio ambiente, a gente vai ter envolvendo, né, a biologia, envolvendo a geografia, envolvendo o teu dia a dia. Porque você vai escutar falando, você vai escutar falar de coisas que você escuta no jornal, que você lê ali no jornal, que você escutou alguém conversar na sala de aula. São assuntos do teu dia a dia. E para começar, a gente vai iniciar com a camada de ozônio. Não é com aquecimento global, porque todo mundo começa a falar de química ambiental falando de aquecimento global, né? Porque é o assunto que está em voga, é o assunto que todo mundo fala. Eu quero falar de camada de ozônio por conta dessa reportagem aqui, ó, que eu coloquei. Essa reportagem faz alguns dias. Se você olhar, tá na Exame, tá na Folha de São Paulo, tá na Galileu Galilei, está nas principais revistas de ciências e de informações sérias sobre a camada de ozônio. Essa informação é uma informação super recente, de agora, de setembro, de início de outubro. Camada de ozônio chega à maior espessura em décadas e fica 14% acima da média no Ártico, diz o estudo. Ou seja, é uma informação muito recente, é uma informação muito importante e é uma informação que pode estar presente na sua prova do Enem. Não necessariamente essas informações que chegaram nas notícias agora podem estar sendo estudadas só agora. Então, podem ter artigos científicos, outras notícias anteriores que levem a essa discussão na prova do Enem. Essa eu trouxe porque é a mais recente, tá bom? Então, antes de tudo, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada que tem o gás ozônio, o O3. O O3, só para lembrar, ele é alótropo do O2. Alótropo é quando o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes, tá? Então, o mesmo elemento químico está formando 2 substâncias diferentes, o ozônio e o oxigênio. Mas o meu papo agora com você é o O3, que é o ozônio. O O3 é alótropo do oxigênio e a camada de ozônio é uma camada desse gás que está localizada na atmosfera. E ela é responsável por absorver uma quantidade significativa de raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, tá? Esses raios são os raios UVC, UVA e UVB.
B. Esses raios, eles são emitidos pelo Sol e essa camada de ozônio funciona como se fosse um filtro. Ela não consegue filtrar os raios UVA. Eles passam direto. Por isso que a gente precisa usar protetor solar. Ela faz um filtro sobre os raios UVB. Eles entrariam grossões se não tivessem a camada de ozônio e eles são afinados pela presença do ozônio. Então, eles entram mais fracos. E os raios UVC são travados pela camada de ozônio. Ou seja, a camada de ozônio protege a gente desses raios ultravioletas. Que bom. Só que a gente tinha o clorofluorcarbono, que é um gás químico que era muito usado em aparelhos de refrigeração, em aerosóis, entre outros, e emitidos na atmosfera. E eles subiam. Quando eles chegavam até a atmosfera lá, eles também, olha a carinha deles, C, F. Ai, Waze, não. Recalcula depois. Agora é hora de vender. Adoro esse barulhinho. Tá indo almoçar? Vai querer um docinho depois? Tô vendendo trufa. Não, relaxa, Jenny. Dinheiro comigo é a solução, não é um problema. Aqui, menina, eu nem te contei. Eu descobri o TAP da Infinity Pay. Ele transforma o meu celular numa maquininha de cartão, funciona no Android e no iPhone com NFC. As taxas são a partir de 1,37% e ainda posso receber na hora, ou até um dia útil. Ai, nem te contei, dá pra cadastrar com CPF, dá pro MEI também, o CNPJ. E o app ainda tem uma conta completa pra organizar tudo. Aqui, menina, na prática é assim. Eu coloco o valor, aí a pessoa encosta o cartão ou o celular e pronto, tá vendo? Venda feita. E se quiser parcelar em 12 vezes, rola também. Direto no celular, sem maquininha, isso aqui tá uma maravilha. Mas se alguém soltar, ai, só tem um cartão, perfeito! Com a Infinity Pay você encosta, aprova e já recebe. Baixe o app Infinity Pay. É grátis, sem aluguel e transforma o seu celular numa maquininha completa. Taxas a partir de 0,74%. Maquininha grátis com a menor taxa. Abra sua conta PJ grátis. Qual é o problema? Formou oxigênio. Esse oxigênio volta pra gente. Esse oxigênio não volta pra gente. E tem um outro problema. Você acaba consumindo o gás ozônio. Então, a Terra tá aqui. Não ri da minha Terra. A minha Terra é redonda, tá bom? Pelo menos. A gente sabe disso. E aí eu tenho a camada de ozônio, imagina, em volta dela. Meu Deus do céu. Eu tenho a camada de ozônio em volta dela que tem uma espessura. Se eu estou consumindo esse ozônio, essa camada vai afinando. Se essa camada vai afinando, o que você acha que vai acontecer com os raios? Eles vão entrar mais. E esse era o problema do famoso buraco na camada de ozônio. Eu tinha, na verdade, não era um buraco, era um afinamento. E aí, os raios começaram a passar mais. Se os raios começaram a passar mais, a gente teve um problema sério. E aí, qual é o problema do buraco na camada de ozônio? Alteração do código de DNA. Os raios ultravioletas estão aqui, ó, encontrando a minha pele direto agora. Eu tenho um afinamento,
vai entrar mais, vai entrar em contato. Eu tenho envelhecimento precoce, alteração do DNA, câncer de pele, entre outros problemas. Só que aí, em 1989, se cria o Protocolo de Montreal e funcionou. O que o Protocolo de Montreal fez? Vamos diminuir, vamos retirar os CFCs do mercado. Vamos trocar o gás CFC pelo gás HCFC. Vamos tirar um cloro e colocar um hidrogênio. E funcionou. Se você pega o seu desodorante, atrás dele está escrito assim, livre de gases do efeito da camada de ozônio. Livres de gases CF6. Trocou esse gás. A ideia é que em 2024, ou seja, ano passado, até esse gás estivesse sido extinto. E aí, olha que legal. Essa ideia vai ao encontro disso aqui, né? Funcionou. Por quê? O ozônio é formado com gás oxigênio que existe aqui, ao longo dos anos, sobe e lá em cima acaba acontecendo uma reação química e ele vira ozônio. Então tá acontecendo mesmo a reformulação da camada de ozônio. Por isso que ela chega a maior espessura. E que bom, isso pode aparecer na prova do Enem. Primeiro problema ambiental envolvendo química foi. O que o Enem pode te perguntar? Carol, por que você disse para mim? Por que você disse para mim que o cloro atua como um catalisador? Porque isso aqui, ó, ele acaba se quebrando de novo e esse cloro fica livre novamente, retornando a reação, acontecendo tudo de novo. Por isso que ele age como um catalisador. Ele tá ali participando da reação, mas ele é regenerado ao final, né? E a reação começa toda de novo. E aí, eu entro no meu efeito estufa, que você conhece a beça. O efeito estufa, que bom que ele existe. Senão a gente morreria todo mundo congelado. O efeito estufa é também uma camada de gás. E esses gases, tem vários, e eu coloquei aqui para vocês, eu acho, deixa eu ver. Todos os principais gases, eu não vou ler todos, mas estão todos para vocês aí. Eu vou te dizer dos 3 principais, que é o CO2, que é o metano e o vapor de água. Primeiro, que bom que existe o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Esses gases, CO2, metano e água, eles absorvem o calor e jogam calor pra gente. Que bom, eles aquecem a gente. O problema é que o aquecimento global, galera, que é o que a gente discute, né? Ele iria acontecer naturalmente ao longo de muitos e muitos anos. O problema é que a gente está intensificando esses gases há muitos anos também. A gente está cada vez mais aumentando a quantidade de CO2, né? Revolução industrial, queima de combustíveis fósseis pra caramba. Aumentando a quantidade de suíno, a beça. Tem mais boi no mundo do que a gente. Sei que suíno é pouco, mas o punzinho da vaca também libera gás metano. Então, eu estou aumentando o gás metano, eu estou aumentando o CO2, então eu estou aumentando o efeito estufa. Se eu estou aumentando essa camada de gás, automaticamente eu estou retendo mais calor. Se eu estou retendo mais calor, eu estou aquecendo mais. E aí vem o aquecimento global com derretimento de calotas polares. Eu tenho já lugares alagados, lugares no mundo que já estão com nível de mar, de oceano,
alteradíssimos. A gente já tem, e aí esses nomes você já discutiu em geografia com Feitosa, com certeza, que são os refugiados climáticos, né? A gente tem aí a OMS, discute muito, Organização Mundial da Saúde, sobre uma pandemia, sobre a ansiedade climática. O clima, a mudança do clima já está trazendo uma ansiedade climática e isso se deu, claro, não só pelo aquecimento global, mas principalmente por ele. Porque a gente começa a observar isso na nossa pele. A gente começa a enxergar isso em todos os efeitos que a gente vem tendo nos diferentes verões, nos diferentes invernos, nas temperaturas diferentes, nos refugiados climáticos. Tá batendo na porta. Não é mentira. Então, o aquecimento global, você aumenta a concentração de CO2, aumenta a concentração de CH4, eu aumento o efeito estufa. Detalhe, curiosidade, por que a gente fala muito de CO2? Porque a gente aumenta CO2 à beça, está aumentando há muitos anos. Mas você sabia que o gás metano, quimicamente, ele absorve, pensa em uma molécula de gás metano, geometria tetraédrica, enquanto a geometria desse cara é uma geometria linear. Curiosidade, tá? Uma molécula de gás metano consegue absorver mais calor do que uma molécula de CO2, por causa da sua geometria. É claro, né, que a gente fala muito mais do CO2 porque a gente está liberando muito mais CO2 há muito mais tempo. A gente começou a falar muito do metano agora, mas pensando quimicamente nas duas estruturas, esse cara aqui absorve mais calor do que o CO2. Imagina se a gente começa desvaradamente a liberar gás metano na atmosfera. Tem um grande problema aí, né? Então, a gente discutiu dois problemas ambientais envolvendo química. Antes da gente ir para a chuva ácida, eu queria vir aqui, rapidinho, já que a gente está falando de metano. Existe uma coisa que muitos lugares têm feito, que é gerar energia a partir do metano. Essa energia oriunda do metano se chama biogás. O metano, ele é oriundo de várias fontes. Mas a principal fonte do gás metano, a que a gente mais tem falado, é na decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Matéria orgânica é carbono. Decomposição anaeróbica é a decomposição em que eu não tenho oxigênio. Então, quando eu decomponho algo sem oxigênio, algo orgânico sem oxigênio, eu formo metano. Então, lixo, cocô de cavalo, de boi, de suíno, anaerobicamente sendo decomposto, gera metano. E aí, existem agora usinas que estão produzindo, a partir da matéria orgânica, energia. Então, imagina, olha isso aí, porque já caiu no Enem, tá? Alguns anos, 2014, 11 anos propriamente dito. Olha como funciona uma usina de biogás. Cocôzinho entra aqui, entrada de matéria orgânica.
passa claramente por uma higienização. Entra num fermentador. Ali dentro eu tenho bactérias que decompõem a matéria orgânica anaerobicamente, sem a presença de oxigênio. É claro que eu tenho em algum nível um pouquinho de oxigênio. Então aqui vai formar numa proporção de 60% metano e 40% gás carbônico. Essa proporção é conhecida como biogás. Esse biogás gera energia elétrica. E aí, esse biogás, quando purificado, vira GNV e o gerador transforma ele em energia elétrica. Então, lembra, decomposição de matéria orgânica, seja pelo lixo, seja pelo fermentador, seja pela bactéria. Eu tô falando de biogás. Já escutou falar de aterro sanitário? Aterro sanitário, você faz uma camada polimérica e vai colocando assim, ó, lixo em camadas. Quase não tem contato com o oxigênio. Se quase não tem o contato com o oxigênio, a minha decomposição é anaeróbica. Então, eu tenho ali a formação de metano. Então, alguns aterros sanitários já têm acoplada a ele uma usina de geração de energia a partir do metano. Fechado? Fechado. E aí, eu venho aqui. Tem um tempinho que não aparece chuva ácida. Primeiro, se eu tô falando de chuva ácida, eu tô falando de uma coisa que tem pH abaixo de 7. Para falar de pH abaixo de 7, eu tenho que falar de coisas ácidas. A água da chuva, gente, ela já é ligeiramente ácida. Por quê? Porque na natureza já tem ligeiramente quantidades significantes de CO2. Ciclo natural do carbono. Eu já tenho CO2 na natureza. Eu já tenho. Tá? Então, quando a água... Se eu já tenho... Isso aqui é para ser uma setinha. Se eu já tenho CO2 na natureza, quando cai a água da chuva, ele é considerado um óxido ácido. Todo óxido ácido em água forma um ácido. Então, o CO2 em água forma um ácido. Então, a água da chuva, ela já é ligeiramente ácida por conta da presença do ácido carbônico, que apesar de ser ácido, é um ácido fraco. Beleza? Só que as usinas, as empresas, as indústrias, principalmente aqui no Brasil, em São Paulo, tem muitas indústrias, né? E essas indústrias geralmente queimam diesel, entre outros combustíveis. E aí, esses combustíveis geram para mim SO2, SO3 e NO2, que também são considerados óxidos ácidos. Adivinha? Qualquer óxido ácido em água forma um ácido. Então, se você olhar para cá, ó, olha para essa reação química. Olha para essa reação química. Eu estou formando ácidos. Imagina que meu SO3, né, ele tá na atmosfera. As indústrias queimaram lá o diesel para gerar lá o que eu preciso.
Gerei para a atmosfera SO2, que reagiu com oxigênio, gerou SO3. A água da chuva cai, forma ácido sulfúrico, responsável pela chuva ácida. Esse ácido sulfúrico, aí eu te dei só um exemplo ali bonitinho, quando, não só o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido nitroso, quando cai, não é hoje, eu tô lá em São Paulo, começou a chover, caiu em mim, vai corroer minha pele. Não, não é assim. É ao longo do tempo, né? Caiu no monumento, corrói. Caiu no laguinho, muda o pH do lago. Se muda o pH do lago, muda o ambiente aquático, morre peixe, morre tudo que tá ali. Consequências da chuva ácida. Problema respiratório. Aí, a chuva ácida tu já conhecia. Famosa. Aprende na geografia. Aí eu vou pular para uma coisa nova. Que agora é a tendência a ser falada. Além da chuva ácida, tá? Muito famoso em São Paulo. Falei de São Paulo proposital para fazer um link com o que eu vou te mostrar agora. Com certeza, você já viu uma imagem de um lugar que é super... Você olha para aquele lugar e fala, caraca, aqui tem muita poluição. E aí você olha e você vê aquela fumaça de poluição. Provavelmente aquilo ali é um smog. Smog é um nome para uma poluição, fumaça. Smog em São Paulo, poluição a vapor d'água e outros componentes químicos formaram um nevoeiro acinzentado na capital. Foi uma reportagem de 2019, que foi muito famoso esse momento, né, lá em São Paulo. Mas eu quero te mostrar a diferença. Existem dois tipos de smog. Smog, fumaça. O químico e o fotoquímico. O primeiro, o químico, eu só resumi para você, tá? O smog químico, ele é o responsável por ele, geralmente é o SO2, tá? O SO2 vem das indústrias, da queima lá do diesel, tudo bem? Ou do carvão mineral, tá? Tô falando agora do exemplo de São Paulo. São Paulo também tem aquela serra, né? As indústrias estão aqui, olha eu me achando na geografia. As indústrias, elas estão aqui, elas estão queimando. Tem uma serra aqui, Serra do Mar. E aí a fumaça vem e aqui, ó. Fica ali, né? Então, quando eu tenho isso... E o que aconteceu? Voltei. Só um minuto, povo. Pronto, voltamos. Adivinha? Adivinha? A professora com tecnologia é uma beleza. Mas não fui eu dessa vez, fiz nada aqui. Volta, não sei nem onde é que eu tava. Aí esse SO2 tá lá, né? Esse SO2 tá lá. Chove. Mas não só chove. Choveu, formou o quê? Ácido sulfúrico. Chuva ácida, beleza. Só que esse SO2, antes da chuva, ele tá tão em excesso que ele tá na forma de fumaça. Então, essa fumaça causa doenças respiratórias, doenças cardiovasculares. Então, agora a gente não tá falando só da chuva ácida. Agora a gente tá falando da chuva ácida e da fumaça. Por isso que a gente chamou de smog.
Então, a gente está falando agora dos problemas respiratórios que essa fumaça química está causando. Londres tem muito. Aí, eu vim pro fotoquímico, que é o pior, né? Por quê? O smog fotoquímico, primeiro, foto, luz, né? Tem um nome diferente. Já viu? Renan com certeza já viu um pôr do sol lindão, laranjão assim. Mas esse lindão laranjão não é numa natureza. Tu já viu esse lindão laranjão no meio de um monte de indústria. Esse lindão laranjão não é só o fotoquímico, é claro. É um monte de produto químico que faz a coloração desse gás mudar. Dessa fumaça mudar. O fotoquímico, qual é a diferença do químico para o fotoquímico? O químico é SO2, muito. O fotoquímico tem muito NOx, mas também tem a presença de uns hidrocarbonetos presentes no ar, o NOx, luz solar. Por isso, foto. Essa foto, junto com os hidrocarbonetos, com o NOx, vai formar uma mistura de ozônio. Ácido nítrico, chuva ácida, beleza. E compostos orgânicos gasosos. Então, agora eu tenho uma fumaça, não só de SO2, eu tenho uma fumaça de NO2, gás ozônio e compostos orgânicos. Eu tenho um ozônio, aí eu coloquei aqui como o Enem pode trazer para você, uma camada de ozônio no lugar errado. Isso é o que eu chamo de um smog fotoquímico. Beleza? Pode ser que apareça. Não acho que uma questão disso vai ser uma questão difícil, mas pode ser que apareça para você. E agora você já sabe a diferença. Pra gente fechar, eu queria falar de um assunto químico, claro, óbvio, que é a acidificação dos oceanos. E aí eu vou entrar em equilíbrio muito rápido. Lembra do aumento de CO2 na natureza? O químico, Bruna, é a chuva ácida, o SO2 na natureza. O químico pensa no SO2. O fotoquímico pensa no NO, nos hidrocarbonetos, na camada de ozônio, ali bonitinho, tá bom? O oceano, ele tem essa reação química aqui, em equilíbrio. Sempre, tá bom? A água do oceano, ela existe nela, essa reação em equilíbrio, tá? Em equilíbrio ali, bonitinho. E sempre funcionou como uma solução tampão. Não sofria grandes diferenças de pH, o oceano e tal. Só que a gente está, né? Só que a gente está aumentando cada vez mais a concentração de CO2. Se a gente está numa reação em equilíbrio e a gente está aumentando a concentração de alguma coisa, qual é a tendência desse equilíbrio? A tendência desse equilíbrio é que a gente está aumentando a concentração de CO2, aumentando a concentração de alguma coisa. Um equilíbrio químico, quando a gente aumenta a concentração de alguma coisa, é gastar essa coisa. Como a gente gasta? Deslocando no sentido que a reação acontece. Então, eu aumento o CO2, aumentando automaticamente H2CO3. Reação direta. Se eu aumento a concentração de H2CO3, eu tenho duas reações em equilíbrio acontecendo no mesmo momento. Renan. Tô
Calma aí. Se eu estou aumentando a concentração de ácido carbônico, o que eu vou ter que fazer com essa concentração? Gastar também. Adivinha? Aumentar a concentração de H+. Então, na verdade, eu estou aumentando H+ no oceano devido ao aumento de CO2. Então, eu estou aumentando a concentração de H+, porque eu aumentei a concentração de CO2. Eu estou acidificando os oceanos. E aí, é isso que a questão do Enem fala. Ó, parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema apresenta reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Aí eu tenho CO2 aumentando o ácido carbônico, aumentando íons carbonato, aumentando H+, e as minhas conchas se deformam. Olha para o desenho. As conchas deformadas. E aí ele fala: o resultado desse processo nos corais é eu deformei o coral, dando a estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Gabarito, letra E. Última. A utilização da tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, com geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidente e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens. A gente conversou sobre usina nuclear semana retrasada. Passada, nem retrasada. Qual é a característica dessa energia? Primeiro, se eu estou usando energia nuclear, eu estou gerando energia. Beleza. Eu estou consumindo combustível fóssil? Vamos lá. Formar resíduos facilmente recicláveis. A gente já sabe que não. Eu tenho um problema grandão com os restos, os resíduos atômicos, né? Eles são radioativos. Promover o aumento do desmatamento tem nada a ver. Contribuir para a produção de chuva ácida, eu nem libero gás para a atmosfera. Emitir gases tóxicos, eu nem emito gases tóxicos. Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis? Sim, gabarito, letra E. Bom, obrigada pelo ano. Eu sei o quanto, para todo mundo, é difícil estar aqui de segunda a sexta, assistindo aula depois de um dia, sei lá, de aulas na escola, de aulas num cursinho, ou de um trabalho, de um dia de trabalho. Todo mundo aqui enfrentou um leão por dia para estar aqui, inclusive nós. Mas você não desistiu. Você aí conseguiu estar 32 semanas aprendendo química, aprendendo outras disciplinas e entendendo que o Enem, mais do que tudo, é persistência. Persistência no seu sonho, naquilo que você quer realizar. A gente ainda vai se encontrar, óbvio, muito ainda até o Enem, mas eu quero dizer que até aqui você já venceu. Você encerrou o seu cronograma com muito êxito, com muita dedicação. Continue assim, porque a reta final tá aí, semana que vem é raio-x, depois vem semana de humanas, aulão de véspera, gabarito, semana de exatas, já aulão de véspera, gabarito. Tem muita coisa pela frente. Mas sinta-se
um vitorioso de ter concluído as suas 32 semanas de química. Teve gente que chegou aqui não gostando de química, melhorou um pouquinho, ou não, espero que tenha melhorado, mas a gente conseguiu. As 32 semanas foram. E daqui pra frente é só revisão, tá bom? Não se esqueça de ver o seu coisa do Enem, seu local de prova, e de se inscrever aqui no Reta Final. É grátis. Para aquele amigo que vai fazer Enem, para aquele amigo que tá perdido ainda, quer dar um gás agora na reta final, fala para ele se inscrever também, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.